Hello, crazy people! Seja bem-vindo a mais um encontro. Planeta Dexter, tabela periódica, parte número 3. Vamos comparar a configuração eletrônica e a tabela periódica, né? Quando a gente está falando de elementos representativos, né? Representativos grupo A, o subnível mais energético, ele sempre vai cair no S ou no P. Quando eu faço a distribuição eletrônica do subnível mais energético, ele sempre vai cair ou no S ou no P, localizado, obviamente, na última camada, na camada de valência, na última camada. Quando eu trabalho com elemento de transição, simplesmente transição ou transição externa, o subnível mais energético é o D. E, obviamente, o D está localizado na penúltima camada. Quando eu estou falando de transição interna, o subnível mais energético é o F. E o subnível mais energético, o F, está localizado na antepenúltima camada. Período de um elemento. É claro que o período de um elemento é igual ao número de camadas ou níveis de energia. Já comentamos sobre isso, né? Então, camada K, primeiro nível, camada L, segundo nível, e assim sucessivamente. Grupo, né? Configuração eletrônica, grupo, família de um elemento. Nos elementos representativos, o grupo, a família, o grupo, é igual ao número de elétrons na última camada. Na distribuição eletrônica, a última camada tem um elétron, grupo 1, 2 elétrons, grupo 2, 3 elétrons, grupo 3, e assim sucessivamente. Quando a gente fala de elemento de transição, simplesmente transição ou transição externa, observamos que o número de elétrons do subnível D, o mais energético, nós vamos ter que seguir uma tabela, seguindo essa tabela aqui. Por exemplo, a distribuição eletrônica cai em D1. Aí você vai somar mais 2. D1 mais 2, 3. Então, família 3. A distribuição eletrônica cai em D2. 2 mais 2, 4. Família 4B. A distribuição eletrônica finaliza em D3. 3 mais 2, 5. E assim sucessivamente. Quando, por exemplo, ela acaba em D6, né? D6, 6 mais 2, 8. 8B. Grupo 8B. Mas aí eu vou ter D6, D7, D8, tudo no grupo 8B. Tudo do grupo 8B. No caso da família do grupo 1, 1B e 2B, é sempre 9. Na subtração de 8, vai ficar 1, né? Subtrai 8. 9 menos 8, 1. 10 menos 8, 2, né? Então, aí 1B e 2B, respectivamente. Só para você se ligar na missão, eu tenho o ferro. O número atômico do ferro é 26. Na distribuição eletrônica dele, né? Eu faço a distribuição eletrônica e a camada de valência dá 3D6. 6 mais 2, 8. Então, ele pertence à família 8B. No caso do vanádio, o número atômico é 23, eu faço a distribuição eletrônica, aí a camada de valência é 3D3, 3 mais 2, 5, então é da família 5B. Metais, semimetais e metais. Quem é metal, né? Veja bem, veja muito bem. O hidrogênio, nós vamos estudar o hidrogênio junto com os ametais. Junto com os ametais. Aí você tem a divisão dos semimetais e toda a galera que sobrou vai ser os metais. Beleza? Vamos à primeira questão aqui, então. Vamos lá. Um átomo apresenta normalmente 2 elétrons na primeira camada, camada K,
8 elétrons na segunda camada, camada M, 18 elétrons na terceira camada, camada N, e 7 na quarta camada. A família e o período em que se encontram esses elementos são, respectivamente... Ele quer saber a família e o período. Como é que faz isso aqui? Primeira camada, camada K, ele tem 2. Segunda camada, 8 elétrons. Terceira camada, 18 e 7. A camada de valência é a última. A camada de valência é a última. A camada de valência é a última camada. E nessa última camada você tem quantos elétrons? 7. Se tem 7 elétrons na camada de valência, qual é a família? Família 7A, né? Família também chamada halogênios, elementos geradores formadores de sal. Beleza? Agora, qual a quantidade de camadas? Qual a quantidade de camadas? Eu tenho 4 camadas. Se o elemento químico apresenta 4 camadas, obviamente ele vai estar localizado onde? No quarto período. Por isso que a alternativa certa é letra C, de Cascavel sanguinolenta. Segunda questão. Na classificação periódica, considerando-se uma sequência de elementos de transição disposta em ordem crescente de números atômicos, né? Pode-se concluir que os elementos estão sendo acrescentados sucessivamente. Você pode prestar atenção na pergunta que ele fala na classificação periódica, considerando-se uma sequência de elementos de transição. Então, não é representativo. Se fosse representativo, os elétrons iam ser acrescentados na última camada. Já transição, eu posso chamar simplesmente transição ou transição externa, os elétrons são acrescentados na penúltima camada. Alternativa certa, letra B. Letra B de bola. Questão número 3. Os elementos 1, 2 e 3 têm as seguintes configurações eletrônicas em suas camadas. O indivíduo 1, 3s2, 3p3. 3s2, 3p3. Percebes uma coisa. Quantos elétrons tem aqui? 2. 3s2. Depois tem 3p3. 3 e 2, 5. 5 elétrons na camada de valência. Qual é o grupo? Qual é a família? Família 5A. O indivíduo 2, na camada de valência, ele tem 4s2, 4p5. Então, 2 mais 5, 7. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? 7 elétrons. Se apresenta 7 elétrons, qual família? 7A. Se ligou na missão? Então, 5 elétrons na camada de valência, família 5A. 7 elétrons na camada de valência, família 7A. Os halogênios, né? Família 5A é a família do nitrogênio, né? Não põe assinatura sobre o bilhete, recordas? Aí a família 7A, a família dos halogênios, elementos formadores de sal. Fiat branco claro, recordas? Aí você tem camada de valência 3s2, 2 elétrons na camada de valência. Qual é a família ou grupo? Família ou grupo 2A. Metais alcalinos terrosos. Com base nessa informação, assinale a afirmação errada. Ele quer a afirmação errada. Letra A. O elemento 1 é um não metal. Obviamente, família 5A, não metal. Tá certo, mas ele quer a errada. Letra B. O elemento 2 é um halogênio. Halogênio, família 7A. Elemento 2, família 7A, halogênio. Perfeito, tá correto. Mas ele não quer a correta, ele quer a errada. Elemento 3 é um metal alcalino terroso. Elemento 3, metal alcalino terroso, família 2A, correct. Mas ele não quer a correta, ele quer a errada. Letra D. Os elementos 1 e 3 pertencem ao terceiro período da tabela periódica.
Como é que eu sei que ele pertence ao terceiro período? Porque apresentam 3 camadas ou níveis de energia. Então, 1, 3 camadas, 3 camadas. 1 e 3 pertence ao terceiro período? Sim, porque apresentam 3 camadas ou níveis de energia. E letra E, os 3 elementos pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica. Os 3 elementos pertencem ao mesmo grupo? Pertencem à mesma família? Não, aqui a primeira família é a família 5A. Aqui o 2, 7A. E o 3, família 2A. Então não é a mesma família. Ele quer a errada é letra E. Letra E. Letra E de escola. Quarta questão. A configuração eletrônica de um átomo que você vê aqui termina em 3d5, né? Eu vou somar aqui o número de elétrons, 2, 4, 10, 12, 18, 25. Né? Percebe que a camada de valência termina em D, então é um elemento de transição. Termina em D é transição, né? Você sabe que o representativo ou termina em S ou termina em P. Aí, para o elemento, a afirmativa 1, é um elemento representativo? Não, está errado. 2, é um elemento de transição? Beleza, correto. 3, seu número atômico é 25, quando eu somo os elétrons dá 25, o número atômico é 25. Possui 7 subníveis de energia? Possui 7 subníveis de energia. A afirmativa 1, é claro que está errado, porque D é um elemento de transição, todos os elementos de transição é o D, né? A camada de valência termina em D. No caso, o 2 é um elemento de transição, com certeza, termina em D, transição. Terminou em D, transição. 3. Seu número atômico é 25, quando eu somo os elétrons, o valor dá 25. E no átomo eletricamente neutro, né? Um átomo eletricamente neutro, o número de elétrons é igual ao seu número atômico. E a quarta possui 7 níveis de energia. Quando eu vou somar aqui em cima, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 7 subníveis de energia. Então, quem é que está correto? Afirmativa 2, 3 e 4. Letra C. Letra C de casa. Letra C de coraçãozinho apaixonado de Guadalupe. Para quem está amando, aquele abraço. A professora Renilma amando demais aqui do meu lado. Aquele abraço! Um átomo de certo elemento químico apresenta em sua eletrosfera 19 elétrons. Sua configuração eletrônica nos permite concluir que este elemento... Quando eu faço a distribuição eletrônica de 19 elétrons, eu percebo que na camada de valência ele tem apenas um elétron. Qual é a família? Família 1A, metais alcalinos. Né? Aí vem a pergunta, localiza-se no terceiro período? Na verdade, se tivesse 3 camadas, sim, mas ele tem 4 camadas, então no quarto período, está errado. Letra B, pertence à família dos gases nobres? Não, pertence à família dos metais alcalinos, está errado. Letra C, é um metal de transição? Não, é um metal representativo. Alternativa certa, letra D. Disco voador. Para você que já viu um disco voador, parabéns. Para você que nunca viu, prepare o seu coração. Um elemento químico está na família 4A e no período 5. 4A e no quinto período. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou fazer a distribuição eletrônica dele, e quando eu faço a distribuição eletrônica dele, ele tem que ser da família 4, tem que ter 4 elétrons na última camada. Né? Camada 5 tem que ter 4 elétrons. No quinto período, ele tem que estar na quinta, tem que ter 5 camadas o nível de energia. Então, aqui eu tenho, ó, camada o nível de energia, esse valor que está na frente da letra aqui, né, do subnível, né? E família 4A, ele tem que ter 4 elétrons na última camada. Quando eu faço a distribuição eletrônica, tem que coincidir o número 5, que é o número do período, né, que é o número da camada, o nível de energia, que corresponde ao período,